De volta aqui com vocês para a nossa segunda parte da nossa aula de projetos de hoje. Primeira parte, eu terminei o nosso assunto sobre a empresa familiar, vocês entenderam como é a sobrevivência, como age a empresa familiar, e fiquem sempre de olho quanto a isso. A empresa familiar, eu sempre aponto grandes conglomerados, a Rede Globo, SBT, mas a empresa familiar ela também está aí na sua cidade. Até mesmo aquele pequeno agricultor que tem ali a sua horta comunitária, tem aquela pequena hortinha ali, tem aquele pequeno fazendeiro que tem ali sua criação de bodes, tudo isso é visto também como uma empresa familiar. Turminha, chegou o momento agora de eu falar um pouco sobre o projeto. O que eu preparei para vocês? Eu vou apresentar o projeto para vocês, o modelo do projeto, para vocês seguirem aí, para vocês começarem a ter uma ideia sobre como será esse projeto. E vou dar algumas dicas aí de como você deve trabalhar na criação desse projeto aí nessa escrita. Então vamos lá, prestem atenção. Quero que depois dessa aula aqui, se vocês já têm um modelo, perfeito, já pode começar a pensar e rabiscar. Faça a tua pesquisa e comece a montar isso. Se caso não, professor, ainda não tem um modelo, eu vou estar postando para vocês. Eu vou conseguir esse modelo para vocês bonitinho e colocar lá no grupo, no nosso grupo, para que vocês possam começar a criar isso. Imagino que alguns mediadores tenham já acesso a isso. Aqueles que não têm, eu vou colocar esse nosso modelo lá e vocês podem pegar dali e entregar para os seus alunos. Tudo bem? Bora lá, bora dar uma olhada nesse projeto e entender um pouco mais do que está sendo pedido aqui para a gente encerrar essa nossa disciplina. O projeto. Nesse nosso projeto, sendo em equipes, você deve trabalhar em equipes. Os trabalhos podem ser desenvolvidos e apresentados individualmente ou em dupla, tá? Eu prefiro muito melhor é você trabalhar em dupla, gente. Eu não sei quanto a vocês. A pesquisa é melhor, mais bem apurada, você pode sair dividindo, olha, você vai fazer uma revisão, tal, então é bem melhor. Encontre aí um parceirinho e faça isso. Professor, eu encontrei meu parceiro e a gente vai fazer esse projeto aí. Eu não posso olhar no projeto de mais ninguém, não, bora fazer isso conjunto. O projeto a ser entregue e finalizado, vocês vão trabalhar, vão entregar dessa forma aí, individual ou em dupla. Tudo bem? Vou entregar aí desse jeito. Cronograma para a realização do trabalho. Estabeleça um horário ou um dia da semana para que você possa se dedicar tanto à pesquisa, você vai pesquisar o tema que você decidiu. Eu vou logo de cara aqui, para início de tudo, vamos pensar no tema, gente. Antes da gente ver cada parte, vamos pensar no tema. Professor, esse projeto é sobre o quê? Eu tenho que criar um software, eu vou criar um programa de biblioteca, o que eu faço mesmo? Vocês lembram das aulas anteriores que a gente falou aqui sobre as várias áreas aqui dentro do nosso Piauí, as divisões aqui, as regiões, e aí saiu definindo o que tinha em cada região. Eu saí mostrando para vocês, olha, tem a parte aqui, a cidade aqui de Castelo, ela tem ali a parte da agricultura que trabalha com isso, aquilo, tal. Tem as feiras, tal. Vocês lembram dessas aulas? Pois é. Nessas aulas, a gente já meio que deu uma ideia para vocês do que seria. Vamos imaginar que se eu fosse aluno do Rildo, nesse exato momento, e estivesse aqui na cidade de Teresina procurando sobre um tema para escrever sobre isso, um tema para desenvolver sobre tal coisa. O tema pode ser voltado a algo como a agricultura, pode ser voltado pensando em a preparação para alguma feira, uma feira de negócio que acontece. Por exemplo, aqui em Teresina, todo ano acontece uma feira têxtil, acontece uma feira de livros. Ah, mas essa feira de livros acontece só naquela época. Não, tudo aquilo é planejado. Existem algumas pessoas que pensam antes de como aquilo ali vai acontecer, quem serão as pessoas que vão discursar, quais os tipos de livros, qual será o lugar. Então eu vou fazer uma pesquisa em cima desse tema. Eu quero saber como foi criada a Feira do Livro aqui em Teresina. Eu vou procurar isso, saber um pouco mais sobre o Salip, sobre a Feira do Livro aqui em Teresina, saber quem desenvolveu, quais são as pessoas que participaram, por que acontece, onde já aconteceu. Então eu vou criar um projeto em cima daquilo dali. É demonstrar, gente, para esse projeto inicial, vocês não necessitam estar criando algo novo. Eu vou criar um projeto aqui para engrandecer a minha comunidade, algo novo. Não necessariamente isso. Você pode olhar para algo já existente
e pensar até em como ele pode ser melhor. Por exemplo, eu aqui, só nessa ideia que partiu agora aqui, do Salip, essa feira do livro, ela acontece todo ano aqui em Teresina, traz alguns grandes escritores, apresenta vários livros, vários temas e tem alguns artistas da música se apresentando. Mas ela só fica sempre em um só ponto. Bem que poderia acontecer em outros bairros, alguns focos, alguns pontos desse nosso Salif, tipo um pré-Salip em alguns bairros. Olha aí que coisa interessante. É esse tipo de ideia que você vai implementar aqui no seu projeto. E aí, vamos pensar aqui. Então, inicialmente, eu vou começar a minha pesquisa. A pesquisa, eu quero saber quem foi que criou essa ideia, quem foi que teve essa ideia desse Salip, de onde veio. E aí, nessa minha pesquisa, eu vou encontrar vários temas, vários escritos e vou praticar a minha leitura, procurar sobre isso. Após eu pesquisar e ter toda essa leitura, todo esse conhecimento, chegou a hora de eu sentar e pensar com o meu coleguinha. E aí, você acha que isso é legal? Fazer uma reflexão. Você acha que a gente pode fazer quanto a isso? O que pode ser melhorado? As ideias que a gente pode falar sobre tal tema. Ah, não quero sobre esse evento bem não, professor. Me diga outro, aponta para outro. Vamos para as hortas comunitárias. Eu tenho certeza que na cidade de vocês tem uma horta comunitária. Talvez no bairro de vocês. Quem pensou em criar isso? Como foi criada? Quais são os tipos de plantações que tem ali? Essas hortaliças que são plantadas ali, elas acabam onde? Vão direto para o supermercado, as próprias famílias consomem. Então, tudo isso faz parte desse projeto. E aí, no final, depois de toda essa pesquisa, você começa a fazer essa reflexão. Nessa reflexão, você e seu colega aí, ou você sozinho, individual, faça um resumo dos assuntos mais relevantes, os pontos mais relevantes sobre tal coisa. Ah, depois de eu pesquisar sobre essa horta comunitária aqui no meu bairro, eu percebi que as famílias que estavam sendo atendidas ali principalmente eram famílias que estavam na baixa renda, que estavam sem emprego, que não tinha mal como sustentar-se da alimentação, e aquilo dali é voltado para isso. Então, você acaba tendo essa reflexão, podendo escrever alguma coisa sobre isso. Você começa a desenvolver esse resumo quanto a isso. Escrever as regras para produzir o trabalho nota 10. Escrever demanda planejando, pesquisa e muito cuidado. Tem que fazer a pesquisa e ter muito cuidado. Confira algumas dicas para ter esse resultado impecável. Primeiro, os trabalhos escolares são fundamentais para que você desenvolva uma análise crítica sobre o conhecimento produzido em um determinado tema. As formas de produzir um trabalho são variadas, apresentando, demonstrando, difundindo, recuperando e até contestando uma percepção. Isso demanda muita pesquisa e cuidado de sua parte, além de motivar a originalidade, a inovação e principalmente o aprendizado. Gente, então, por isso que eu estou falando para vocês, às vezes vocês vão pegar um tema aí, como esse da horta comunitária, ou a biblioteca central da sua cidade. Ela ainda é acessada? Ainda vão pessoas até lá fazer pesquisa? Ela ainda é necessária nesse mundo tão digital? Olha aí, é para haver essa reflexão. Então, inicialmente, eu estou falando para vocês pesquisarem algo que já existe e como ele funciona e a sua reflexão sobre isso. Porque no futuro, vocês terão em sua vida, na criação de projetos, criar novas ideias. Professor, eu sou essa pessoa já feita desse jeito. Eu estou pensando em uma coisa nova aqui, totalmente nova, para ser criada aqui na cidade. Um exemplo que eu dei em uma aula anterior, uma escolinha de reciclados de informática. Isso não tem na minha cidade, mas eu vejo que é algo necessário. Posso seguir esse caminho? Pode. Isso só vai estar dificultando um pouco mais, porque você vai ter que criar algo novo. Estão me perguntando se isso é voltado só na área da informática. Não, não mesmo. Se você fizer pela área da informática, tudo bem. Tipo esse da escolinha com produtos reciclados da informática. Tipo um teclado velho, um gabinete velho. Transformei gabinetes velhos em vasos para plantar. É um tipo de reciclagem. Transformei em arte, em obra de arte, teclados antigos. Eu peguei os teclados, tirei as teclas e fiz quadros, colei isso, fiz quadros. É arte.
Pode seguir esse caminho? Pode. O problema de você fazer algo totalmente inovador é porque você tem que demonstrar de alguma forma isso em prática. E aí dá um trabalho muito maior. Por isso que eu estou falando para vocês demonstrarem pontos já existentes na cidade de vocês, algo que já exista, vocês falarem mais sobre isso, e com isso vocês aprenderem muito mais a escrever sobre um projeto, aprenderem a criar o projeto, a desenvolver um projeto. Então não é obrigatório que seja da informática. Isso é uma preparação, porque no final desse curso vocês vão fazer um projeto sim. Pode ter certeza que essa disciplina que é de projetos, ela acompanha vocês durante todo o nosso curso. E quando chegar lá no finalzinho, vocês vão ter que escrever um projeto, e aí esse projeto vai ter que ser uma coisa nova e apontada para a informática. Aí sim vocês vão desenvolver com todo o conhecimento que vocês tiveram aqui durante o nosso curso. Então, para início, a intenção inicial, a intenção real desse nosso trabalho é que vocês aprendam a criar o projeto, a desenvolver um projeto. A gente ainda não está dando tanta importância na criação de novidades, mas sim que vocês aprendam as regras de um trabalho. Vocês criem esse projeto dessa forma. Seja como um método avaliativo de uma matéria, como requisito para a conclusão, você precisa se empenhar ao máximo para entregar um material completo com bom conteúdo textual e visual impecável. Afinal de contas, essa produção vai levar seu nome. Para garantir o que você está na direção certa, é preciso conhecer o tipo de trabalho e o objetivo. Então, ponto inicial. Encontrou o parceirinho? Encontrou quem vai ser o seu coleguinha de trabalho aí? Ah, esse aqui que é o meu parceiro. Vamos ser essa equipe bem aqui. Eu e tal pessoa vamos ser a nossa equipe. Vamos produzir esse trabalho. Chegou o momento de você perceber qual é o tipo de trabalho que você vai fazer. Qual é o objetivo principal para esse trabalho? Então, vocês dois aqui. Ah, eu vejo aqui, cara, todo ano eu participo da feira, uma feira aqui interessante que acontece na nossa cidade. O dia falaram aí, a Feira do Bode. Bora pesquisar um pouco sobre essa feira? Bora saber um pouco mais se isso realmente tem valia para a nossa cidade, se a nossa cidade evolui de alguma forma, ela está sendo recompensada. Bora pesquisar um pouco isso. Então, é muito trabalho de pesquisa, principalmente. Tem a escrita, mas o trabalho de pesquisa é grande sobre isso. Temática, painel socioeconômico, um retrato da realidade local. Bora ver aqui. Por isso mesmo, perceba o seguinte, gente. Lá no nosso trabalho vai ter justamente essa questão do retrato da realidade local. Por esse motivo, o tema tem que estar ligado não necessariamente à informática, mas a algo da tua localização, da tua cidade. Tá? Deem valor a fazer algo relacionado, um trabalho com um tema relacionado à tua cidade. Ah, eu aqui na minha cidade, por exemplo, o Rio daqui está chutando meio mundiário aqui, está falando meio mundo de tema aqui, como se ele fosse um aluno e tivesse aqui na cidade de Teresina. Ah, eu percebi o seguinte, aqui em Teresina existe a Floresta Fóssil. Existe o Museu da Floresta Fóssil. Poucos conhecem. Bora fazer uma pesquisa lá para saber se estão cuidando bem dessa Floresta Fóssil. O que tem na Floresta Fóssil? Só é árvore? Tem algum bichinho fossilizado lá? Bora saber um pouco mais? E eu fizesse toda essa pesquisa. Quando foi descoberto? Quem são? Como a prefeitura protege essa floresta? O que realmente tem lá? A localização. Tudo isso vai gerar o meu retrato da realidade local. E se isso pode trazer algum recurso para a minha cidade. Ou seja, tem pessoas que passam aqui na cidade e vão fazer um turismo e vão até lá na Floresta Fóssil? Tem. Então, tudo isso tem que estar descrito ali no meu projeto. Tá aí a carinha geral, vou mostrar página a página, não se preocupe, aqui é todo o geral. Já cheguei a mostrar isso na aula anterior, mas vamos lá, vou apresentar passo a passo aqui nesse nosso modelo no painel da realidade local. Primeiro de tudo, estabeleça um plano e familiarize com as principais normas. Você tem que decidir primeiro o projeto. Você decidiu o que vai ser o plano. É uma feira? É um museu? O que é que você vai fazer? É na sua escola? Você percebe que tem alguma coisa na escola aí? A valorização da comunidade indígena que tem aqui próximo à minha cidade, ou até mesmo a valorização da comunidade quilombola.
que, digamos, que você faça parte, tudo isso são pontos, são temas que estão aí ligados à sua cidade, que você pode escrever. Isso vai ajudar até nós aqui que estamos distantes de vocês a entender a realidade de cada um de vocês. Eu ficar falando aqui com cada um de vocês, vocês devem estudar, procurem um livro, procurem vocês têm que programar através de um computador, faça isso, aquilo. Eu estou falando isso para vocês, mas eu não entendo a realidade de cada um. Então esse é um jeito de nos aproximar, de entender através desse trabalho a realidade de cada um de vocês. Quando vocês mostram o que tem de bom na sua cidade, quando vocês mostram algum projeto, alguma coisa que está na sua cidade, faz com que a gente acaba se conhecendo de uma forma bem maior. Então você, primeiro de tudo, estabelece essas normas. E aí você parte das seguintes normativas, das seguintes regras. Primeiro, faça um planejamento do seu trabalho. O planejamento do seu trabalho envolve 4 etapas. Preparação sobre o tema, elaboração do plano de trabalho, investigação e organização do material. Então você segue toda essa questão. Na preparação do tema, você vai ali desenvolver. Na preparação do tema, você vai começar a descrever, a encontrar quais são as nuances daquilo que você escolheu. Ou seja, você precisa conduzir uma pesquisa sobre obras produzidas em sua área e verificar a relevância do que você pretende produzir. É nessa etapa que você vai definir seu método de pesquisa. Existem 2 tipos principais de metodologia, a qualitativa e a quantitativa, que se dividem em várias subcategorias, que podem ser pesquisas escolares, acadêmicas, empíricas, exploratórias, experimentais, laboratoriais, teóricas e de campo. A aplicação de cada uma depende do seu tema, de sua área de estudo e da metodologia estabelecida para a instituição de ensino. Então, no caso aqui, eu inicialmente vou decidir como vai ser a minha metodologia. Qualitativa, quantitativa. Qualitativa, eu falo um pouco sobre aquilo, eu falo sobre tudo como aquele meu tema, sobre aquele produto. Vamos pensar no caso daquela feira. Eu falo como aquela feira acontece de tempo a tempo, eu saio falando sobre ela. Se eu apontar principalmente para a quantitativa, eu vou entregar principalmente gráficos, números. É uma pessoa que é mais das exatas, né? Ele entrega mais números. Após o início, em 1994, dessa feira aqui na minha cidade, a arrecadação, o lucro em cima do turismo na minha cidade aumentou em tantos %. Então, vocês percebem que a quantitativa, ela busca muito mais essa pesquisa através de números. Elaboração do plano de trabalho corresponde à delimitação do seu foco e de seus objetivos no tema. Para melhorar a sua produtividade, é interessante estabelecer um cronograma para todas as etapas e incluir prazos de conclusão. Seja flexível com seu planejamento, mas não abra mão de ter um norte na hora de produzir o conteúdo. Então, essa elaboração do plano de trabalho é você decidindo como é que vai ser feito. Olha, para esse seu coleguinha, semana que vem a gente vai na biblioteca, e aí tal horário, você marca o horário, a gente vai na biblioteca, vai fazer tal pesquisa, a gente também tem que conversar com tais pessoas, tem que falar com essa sede aqui, essa associação. Então você sai demarcando tudo isso. Tenho que falar com o professor aqui que diz que ele entende sobre tal assunto. Então tudo isso você vai montando em cima disso. E aí é que você começa dessa investigação profunda. Você sai procurando tal coisa. Não esqueça da organização. A parte menos liberal do seu planejamento, mas também a mais automática, como você terá normas específicas para estruturar seu trabalho, é a ordem de disposição dos elementos, pré-textuais, textuais e pós-textuais. Você só vai precisar respeitá-los. Assim, o resultado será natural e bem estruturado. Ou seja, essa organização já está naquele modelo. Seguindo o modelo, preenchendo uma parte daquele modelo, vocês já vão conseguir fazer o todo. O que interessa é você ter o tema e ter feito uma pesquisa bem apurada sobre tal tema. Segundo passo, siga as normas técnicas e confira os requisitos de sua instituição de ensino. As temidas normas de formatação são responsáveis por tirar o sono de muitos estudantes. Para isso, a gente
vocês têm que ter muita calma, tá? Porque é aquelas regras da ABNT, tamanho de fonte, tal, espaçamento, tudo isso. A gente, por enquanto, ainda não está levando de forma tão crítica esse ponto nessa formatação. Mas vocês já começam a se atentar quanto a isso. Porque no futuro, quando vocês estiverem a escrever até artigos, algo bem mais apurado, isso se torna natural. Vocês têm que conseguir escrever dessa forma. Começar a produzir o trabalho seguindo normas de formatação é o melhor do que ter que refazer tudo ao final. Vale a pena investir um tempo analisando as normas que você vai precisar aplicar. Então, essas normas técnicas, confira os requisitos em cada instituição. No caso aqui, a gente pode utilizar alguns programas. Já somos da tecnologia, né, gente? Na tecnologia, então, a gente pode utilizar isso para nos auxiliar. E a ferramenta Canva nos auxilia justamente no desenvolver. Quando a gente começa a escrever, começa a criar diagramas, tudo isso, o Canvas já deixa formatado pela ABNT do jeito que a gente quer. Então, essas preferências, esses requisitos, naturalmente, eles estão dentro das normativas da ABNT. Eu quero até postar junto com o modelo as normas da ABNT para que vocês já começem a seguir essa configuração de normativa para a criação de projetos pela ABNT. Lá no site do Canvas, a gente encontra isso. Eu vou deixar no finalzinho dessa apresentação o endereço para o site do Canvas, mas é simples. Basta colocar Canva lá no Google que você encontra esse site facilmente, essa ferramenta. Então, a gente vai seguir as normas técnicas e a gente configura os requisitos para cada instituição. A gente está vendo aqui padrões de formatação dentro do Canva. Se você quiser pelo Word, você vai lá no Word e faz tudo isso pelo Word. Mas aqui, pelo Canva, a gente percebe que tem o modo natural da gente criar isso. A gente vê aqui, ó, características dentro da ferramenta do Canva, quando eu começo a escrever o nosso projeto. Ele diz, é no papel, qual o tamanho da margem, você vai ter fontes, então você sai apontando tudo isso. As regras que você segue para a ABNT, ó, papel branco, formato A4, o espaçamento de margem vai ter ali superior e esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. Então ele sai dizendo tudinho. Fonte, quais são as fontes que você deve escrever? Arial, Times New Roman, todas do tamanho 12 e sempre utilizando cor preta. Alinhamento, justificado. Linha não é linha dupla, tá? O espaçamento entre as linhas, mas linha do tamanho 1.5. Isso vai também para dentro de utilizando outras formatações aqui, que a gente percebe que seguindo as regras, não da ABNT, mas da APA, seguem praticamente a mesma coisa. As regras que a gente vai seguir aqui vai ser para a ABNT. A APA é uma outra instituição que faz as normativas. A única diferença real entre uma e outra é que a APA ela não aceita o Arial. Por quê? Porque o Arial normalmente ele está vinculado a tipo da Microsoft, programas da Microsoft. Então a APA ela deixa isso mais livre. Tá? Times New Roman é a formatação dela. E aí, conforme você vai estruturando isso, lá no próprio Canva, ele mostra para você tudo aqueles pedacinhos do seu projeto, como eles devem ser criados, a capa, como é que é a lombada, o que é a folha de aprovação, cada um. Se você necessitar desses itens, tipo, um dia vocês forem escrever algo como uma monografia, um artigo, o Canva vai te ajudar inteiramente. Vocês não vão precisar seguir todo esse projeto do Canva, porque o modelo eu vou deixar com vocês. Eu vou passar o modelo para vocês. Não dá para seguir por aí. Então, use fontes compatíveis com textos longos e mantenha um equilíbrio textual. A gente utiliza normalmente a Times New Roman, mas é aceito também a Arial, a Calibre, entre outros. Vocês viram ali pelo o Canva que ele até indica que utiliza a Arial e a Times New Roman. Bem, se você já precisa seguir as normas da ABNT, as suas duas opções são Arial ou a Times New Roman. Já se você seguir a APA, aí vai ser só a Times New Roman. Eu já digo logo de cara, faça sempre, gente. Tenha a prática de sempre escrever com a Times New Roman. Por quê? Porque não importa se a instituição, no nosso caso a gente está pedindo a ABNT, mas não importa se a tua instituição está pedindo pela APA ou para a ABNT. Vai funcionar para as duas.
Ao conferir as normas técnicas adotadas por sua instituição de ensino, você provavelmente viu que terá que seguir regras específicas. Então, é no nosso caso aqui, que eu falei, as regras da ABNT. Normal, a gente vai criar a densidade do nosso texto, tipo normal, espaçamento, aquele espaçamento de 1,5. Então, sai fazendo todos esses detalhes, mas ali o Canvas e no nosso próprio modelo ele já vai estar todo pronto. Inclusive no modelo, eu vou estar entregando para vocês, vou tentar conseguir um para vocês, já ele com ponto doc, ou seja, já pronto para o Word, para você abrir e já poder editar. Você sai apagando o texto ali, ele já vai estar com o espaçamento, tudo certinho para vocês. Simplifique informações com tabelas, quadros e figuras. Se o seu tema envolve conceitos complexos, especialmente aqueles que dependem de materiais descritivos e numéricos, você pode, em alguns casos, deve, usar tabelas, quadros, figuras para facilitar o entendimento do leitor. Mas tome cuidado, a escolha entre os 3 elementos deve ser baseada na informação que você precisa transmitir. Então, muitas vezes, vamos pensar naquela feira, que você está acompanhando, a feira do bode. Você está querendo mostrar mais informações sobre essa feira. E aí, quero mostrar a data inicial, então eu posso criar ali uma tabela. Vou lá no meu Excel mesmo, posso criar, ou dentro do próprio Word, onde eu coloco aqui a data dela, data inicial, das versões que aconteceu, ou o ano, né? Coloca ali, aí coloco o tema. O tema de cada ano. Cada ano acontece um tema, tipo, o primeiro ano foi um tipo de bode, o segundo foi a feira voltada para tal tema. Então, são os vários temas aqui. E aí você pode criar desse modo aqui. Eu quero colocar número de vendas. Coloca aqui vendas. Quantos caprinos foram vendidos? Aí cada ano aqui é colocada uma quantidade. Primeiro ano vendeu 1.011. Segundo ano vendeu mais, vendeu 3.012. Então você sai buscando isso. E normalmente quando você faz uma pesquisa voltada para algo como um museu, tal, esses papéis, os papéis que você consegue, já vem com esses quadros. Então é praticamente replicar isso e sempre colocar a fonte de onde você tirou tal dado, tal informação. As tabelas são apresentações de informações numéricas de forma lógica e organizada, facilitam muito a visualização de dados estatísticos, são mais indicados em casos onde é necessário apresentar valores e conceitos específicos. Já os quadros são disposições de palavras em linhas e colunas, com ou sem dados numéricos. A diferença em comparação com as tabelas está principalmente na intenção de esquematizar as informações, ao invés de apresentar conceitos estatísticos. Então, as tabelas, normalmente, eu quero dizer justamente conceitos estatísticos, tipo aquilo que eu estava falando agora há pouco. No ano de 1994, vendeu 2.000 bodes. No ano de 1995, vendeu 5.000 bodes. Então, sai colocando justamente esses dados numéricos. Já nos quadros, normalmente eu coloco informações, tipo os principais produtos que são vendidos nessa feira. Eu coloco lá caprinos, aí eu coloco quais os caprinos que são, as raças dele. Aí eu coloco lá outros produtos, mel, aí eu coloco lá como eles são vendidos, os tipos. O conceito de figura corresponde à generalização para vários elementos visuais, gráficos, fotografias, mapas, desenhos, ilustrações. Então, nesse seu trabalho, dependendo da pesquisa de vocês podem até bater uma fotinha e outra e colocar no seu trabalho também. Isso acaba melhorando. Já que vocês vão estar falando algo como da cidade de vocês, aí eu estou falando da feira, eu estou falando de um museu que tem aqui na minha cidade. Então é interessante você bater uma foto e outra e colocar isso junto ao seu trabalho. Simplifique informações, né? As 3 coisas são essenciais na hora de apresentar. Aí, no caso, os diagramas, utilizando um diagrama, posso usar vários diagramas diferentes para mostrar esses vários aspectos dessas informações. E esses diagramas, eles aumentam justamente essa confiabilidade das informações. Porque quando eu digo algo como é vendido tantos bodes, é vendido tantas coisas, o lucro aqui anual é tanto, se eu colocar isso através de gráficos, através de diagramas, isso aumenta
a confiabilidade, ou seja, a veracidade da informação aumenta. É claro que sempre apontando para a fonte de onde você retirou tais itens. E aí tá as fontes. Cite as obras consultadas e dê créditos aos autores. Tirou de tais livros? Gente, não é simplesmente você vai lá na biblioteca, li alguns artigos, li uns folhetos de jornais e tal, e volta e depois faz a reflexão e começa a escrever. Não, você vai lá e a cada jornalzinho, eu vi no jornal, o jornal O Dia, do dia 12 de novembro de 2007, falou sobre a feira. Então, você vai colocar lá, escrito pelo jornalista tal, na data de tanto, publicado no jornal, tal. Você coloca tudo isso apontando. Mas não é possível que alguém vai conseguir pesquisar e encontrar essa publicação. Não importa, se você achou a tal informação e coloca a fonte, é encontrada. A tal fonte tem que ser dita. Lembra quando a gente fala aqui até da questão do fake news, da criação de vocês entregarem a informação? Se eu chego para vocês e falo assim, na feira tal aconteceu isso, vendeu tantos milhões de bode aqui em Teresina. Vocês iam ficar naquela, acho que ele exagerou aí. Mas você vai ficar só no eu acho, você não vai ter a certeza. A certeza se o Rio tá certo do que ele está dizendo é se ele colocar a fonte. Aí eu coloco lá a fonte, site do governo, do estado, tal, data tal. Aí você, deixa eu pesquisar. Aí você vai lá na página, tá lá, descrito pelo o site do governo. Aí você, não, agora é como se o governo estivesse chegando e falando assim, o Rio está falando a verdade. O que ele está dizendo é verdade, bem aí. Então, coloque sim a fonte, faça as citações. Lembre que existem as citações diretas e as citações indiretas. As diretas são aquelas que você utiliza o material do autor na íntegra. Eu fui lá, estava lá a informação, a matéria, eu fui lá e peguei aquela matéria toda, peguei tudo e coloquei. Normalmente, citações diretas, elas não são normalmente utilizadas, porque a gente tira o material todo. Digamos que foi só um artigo, uma página. Eu vou tirar essa página inteira e inserir aqui no meu trabalho. Eu acho que é desnecessário, eu acho que é demais. O correto mesmo, que normalmente a gente utiliza, é as citações indiretas, que são aquelas em que você utiliza suas próprias palavras para explicar o conceito de um determinado autor. Em ambos os casos, você precisa fazer a referência. Mas na indireta, seria mais ou menos o seguinte: você leu a notícia, fez a reflexão, e aí você coloca algo como dito pelo o jornalista. Você já deve ter visto vários textos, alguns professores colocando, até eu mesmo colocando aqui. Coloca assim, Fagundes 2011, aí coloca na frente o que esse rapaz disse em 2011 no livro tal. Então essa é uma citação indireta. Então eu coloco algo como dito pelo o jornalista Alexandre Suzano na edição 2011 do site tal, do jornal tal. Eu coloco tudo isso, aí eu coloco o que ele falou. Mas com as minhas palavras, ele acredita que a feira do bode seja uma boa coisa para a cidade. Então você coloca com as suas palavras, entendendo através da reflexão o que ele disse. Cite obras consultadas e dê crédito a cada autor. Você tem que sempre colocar. Se você leu 10 artigos, se você leu 3 livros, se você consultou 5 páginas de jornal, você consultou 10 sites, tudo isso, toda vez que você fizer uma pesquisa, e aí vem a dica. O primeiro passo não é a pesquisa. Se você entrou em vários sites, procurou, cada coisa que você vai ler, estou pegando aqui o jornal agora, estou pegando aqui esse jornal e vou começar a ler. Anota o nomezinho dele e tal. Anotou. Vai utilizar alguma coisa ali? Deixa ela guardada ali, porque você vai utilizar. Aí você pesquisa o site. Tem um site aqui interessante, deixa eu pesquisar. Aí você vai lá e pesquisa. Olha, tem umas palavras aqui que são legais, ele está falando uma coisa legal. Você vai lá, anota o endereço do site e a data que você está fazendo a pesquisa. Tudo isso tem que ser referenciado. No sistema numérico, você deve fazer a referência através de uma nota no rodapé do documento, apresentando o autor, a obra, o local, a publicação e o ano de publicação. As referências são ordenadas de forma numérica e sequencial. Então, normalmente a gente coloca a obra ali, tipo, eu coloco desse jeito que eu falei para vocês, autor,
vírgula 2020, ou seja, tipo, você coloca o nome do autor. O autor foi Monteiro Lobato. Eu coloco ali, Lobato 2071. Então, o autor, que é Lobato, Monteiro Lobato, foi e falou tal coisa em 1971. Nessa data ele falou isso. Em ambos os casos, você vai precisar de uma relação com todas as citações do seu texto, ou seja, durante a pesquisa, faça sempre a referência. Está lendo, está pesquisando, antes da reflexão, vai anotando, vai criando tudo isso numa folhazinha, porque no final do seu trabalho você vai colocar todas as referências. Prepare uma capa objetiva. A capa do seu trabalho é o primeiro ponto de interação com o leitor. Por isso, ela precisa deixar bem claro qual é o tema da pesquisa. Ela também dá o tom de como será a sua abordagem ao assunto estudado. Por isso, dedique um tempo especial na hora de prepará-la. Algumas informações são indispensáveis na sua capa. O nome da instituição, o seu nome, o título do trabalho, a cidade em que o trabalho será apresentado, ou seja, a cidade onde está sendo feita ali, sua cidade, e o ano da entrega. Isso vai estar tudo no modelo, tá? Eu já mostro a capa do modelo para vocês. Apresente os dados de identificação e o tema do trabalho de forma direta e objetiva. As explicações ficam para a parte de desenvolvimento da pesquisa. Inicie a produção do seu trabalho levando em conta as especificidades de cada elemento textual. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura geral. Normalmente ele tem aí como modelo essas 5 páginas, onde mostra todo ele, mas o modo como você vai escrever, vocês percebem que a escrita mesmo, ela vem nas 2 últimas páginas. A primeira é mais uma preparação, uma organização. Poderá ter mais páginas? Poderá. A gente já vai entrar em cada uma delas e entender isso. Primeira parte eu tenho ali a questão sobre a capa em si. A gente percebe que a capa, como eu já mostrei na semana passada, um pouco mais sobre esse nosso modelo do trabalho. Vamos lá, então. Eu tenho ali no topo o nome da sua escola, curso técnico em informática, a disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 1. Coloco aqui de que se trata o meu projeto. O que vai ter ali? Vai estar falando sobre o quê? É sobre o projeto da escolinha de reciclados? É sobre a floresta fóssil? É sobre o museu da cidade? O que é que você vai estar falando ali? Qual é a parte do seu projeto? O que você está buscando? A gente tem que entender o seguinte, quando se fala projeto, parece que a gente está criando uma coisa totalmente nova. Ah, o projeto é eu vou inventar aqui, construir uma coisa nova. Não. O projeto em si é você falar de algo que exista ou possa existir. No nosso caso aqui, eu estou apontando para vocês, dizendo, crie sempre falando sobre algo ali que está próximo a você. Por isso que eu estou apontando para feiras, museus, a biblioteca da sua cidade, a sua escola mesmo. Ah, a sua escola, vocês sabem, a escola que vocês estão, ela existe desde quando? Quando ela foi inaugurada? O pensamento dessa sua escola aí, ela foi inaugurada nesse bairro aí, por quê? Por que ela tem o nome que tem? É homenagem a quem essa escola? Então, tudo isso você vai pesquisando, quantas pessoas já passaram, quantos alunos essa escola já teve. Isso é só sem você sair aí da sua sala, sem sair da sua escola, só você estando aí na sua escola aí, você já tem essa pesquisa desse jeito. Então dá para buscar várias coisas assim, sim, na sua localização aí, na sua cidade. E lá embaixo, na nossa capa, vamos colocar o local e a data. Então, você coloca ali, tipo, Teresina 2022. Aí seria a cidade de vocês, cada um de vocês. Você coloca ali, finalizando. Na segunda parte, na estrutura do nosso trabalho, a gente vem a contracapa. Na contracapa, deve estar lá no... Percebam só o seguinte, vou botar uma aqui na capa. Na capa não tem, em momento algum, o nome de professor e não tem seu nome. Tá totalmente ali, sem nada. Então, estão vendo? Só é praticamente a escola, disciplina, a escola, o curso, a disciplina e o nome do projeto. Na contracapa que vem essas informações.
Professor, eu vi um trabalho, um projeto feito pela ABNT, de um aluno, que era um pouco diferente do nosso, por isso que esse modelo está seguindo para vocês seguir esse projeto aqui, seguir essa padronização aqui. Tem na contracapa ali, lá no topo, teu nome, tu coloca teu nome, ou o nome de você e do seu colega, a equipe, tá lá, coloquei o nome. Professor orientador, aí no caso aqui você coloca o meu nome, aqui deve ser inserido o nome do professor que ministra a aula, ou seja, você vai colocar o meu nome ali, professor orientador, Rildo Oliveira. E o professor mediador, aí você vai colocar esse professor que acompanha vocês aí na escola. Esse que está ali a ajudar vocês, que muitas vezes ele é tão próximo a vocês que ele consegue fazer até muito mais até do que esse professor aqui que vos fala. Título do trabalho, vou colocar ali o título principal do meu trabalho. Uma pesquisa sobre a escola tal. Uma pesquisa sobre o museu de arte da minha cidade. Então você coloca algo desse tipo, o nome do museu, tal, o título do trabalho vai ser desse modo. E lá embaixo, repete de novo, cidade e a data, Teresina 2022. Sumário, gente. Sumário é bem simples. Ó, lá no Word, quem está utilizando aí o Word, é tranquilo de fazer isso, de criar esse sumário aí. Dá para ele criar até de forma automática esse sumário aí, onde cada página vai estar ali já numerado. Cada uma das unidades que você vai colocando dentro do seu trabalho deve estar descrita ali pela paginação. Como eu dito, o Windows, o Word, ele faz isso de forma automática. Você pode criar isso e conforme você vai criando as páginas, ele vai montando essa estrutura bem aí na página do sumário. Tá? Mas se não souber isso, o interessante é fazer tal coisa. Você sair criando cada uma das partes do seu projeto, você sair definindo aí, demonstrando onde ele pode ser encontrado aquela informação dentro do seu projeto. Bora cada uma delas. E aí parte para o nosso projeto em si. Cada uma das partes, uma das seções do nosso projeto, vem dividida da seguinte forma. Primeira parte, na primeira seção, introdução. Apresentar o tema da pesquisa, de sua pesquisa em um pequeno texto que traga informações claras e objetivas sobre seu trabalho. Aqui seria como uma apresentação da pesquisa. Todo o trabalho deve ser apresentado em fonte Arial ou Times New Roman. Recomendo Times New Roman. Tamanho 12 e espaçamento de 1,5. Ou seja, mesmo ele se vocês olharem para esse modelo, ele já vai estar seguindo essas regras. Times New Roman, fonte tamanho 12 e espaçamento 1,5. Ele já está seguindo essas regras. Mas mesmo assim, você vai estar na descrição ali o modo de fazer. Nessa introdução, você vai colocar a apresentação do seu tema. Vamos pensar que seja justamente você falando sobre a feira. Então, aqui, este é um trabalho sobre a feira de bode que acontece aqui na cidade, tal. De tempo em tempo acontece isso e ela aglomera todos os produtores relacionados à caprinocultura. Pronto, você sai colocando algo desse tipo, uma pequena descrição. Seção 2 vem os objetivos. Nos objetivos, a gente tem que dividir os dois tipos de objetivos, o geral e os específicos. Nos objetivos do tipo geral, a gente tem que descrever o objetivo de sua pesquisa. O objetivo geral é mais amplo e é apenas um, tem que sempre ser um. Deve traçar um panorama que integre o foco de sua pesquisa. O que seria meu objetivo geral nessa feira do bode? Demonstrar que a feira do bode é algo que atrai turistas para a nossa cidade. Pronto, esse seria o meu foco. Eu quero demonstrar isso, esse é meu objetivo. Quem lê isso aqui vai terminar e vai gerar a seguinte conclusão. Realmente, essa feira do bode aí fez com que a quantidade de turistas aqui na cidade aumentasse durante esse período. É uma boa coisa. É isso que era o meu foco aí no objetivo geral. E o específico? O específico, ele normalmente são 2. Normalmente colocamos 2. Liste 2 objetivos específicos. Eles devem estar alinhados com o tema central da pesquisa e servem como um guia do conteúdo que será abordado no trabalho.
Lembrando que tanto os objetivos específicos como o geral devem começar no verbo do infinitivo. Então, no objetivo específico, gente, a gente vai definir algo para essa feira, ou seja, demonstrando que a criação de caprinos na cidade de tal é um dos maiores recursos aqui da comunidade. Então, eu poderia colocar esses tipos de objetivos específicos. Na próxima sessão, a gente tem a produção textual. É a pesquisa propriamente dita. Expõe aqui as informações que você coletou sobre seu objeto de pesquisa. Cite quais autores foram utilizados. Busque informações em livros, artigos, sites e outras fontes de informação. Lembrando que todas as fontes utilizadas devem ser citadas na referência, lembrando em consideração as regras da ABNT, que a gente já falou aqui sobre elas. Então, na produção textual, é uma seção que é desse tamanhozinho, professor? Não. A produção textual ela pode ser dividida ali até em páginas. Ela pode ser muito maior do que isso. É nela que você vai descrever tudo passo a passo. É nela que você começa a colocar imagens, diagrama. Quando começou essa feira? Ela começou a partir de tal data, tal. E a sua importância foi vista pelo o prefeito da cidade na época, que era tal. Através dessa feira, houve também vários negócios e algumas empresas vieram para a nossa cidade através do conhecimento nessa feira. Então, eu saio descrevendo tudo que é informação. Naquela reflexão que você teve com o seu coleguinha lá no começo, é aqui que você vai fazer isso, você vai descrever tudo isso. Após você descrever por total tudo a sua pesquisa, sua reflexão, você fechar isso, porque um texto, uma história, tem que ser amarrado e tem que fechar no final. Para você fechar isso, você precisa das considerações finais. Nessa etapa do trabalho, você vai escrever sobre os resultados obtidos com a pesquisa. Escreva um texto mostrando as principais conclusões levantadas desde o início do trabalho até a conclusão do texto. Ou seja, na nossa produção textual, você descreve toda a sua pesquisa, descreve todas as suas reflexões, mas você não conclui, você não fecha o tema, você não diz para que veio, porque nessa produção textual, nesse meu exemplo, eu estou tentando afirmar que o número de turistas aumentou por causa da feira de bode, correto? É isso. E eu estou escrevendo de A mais B tudo o que aconteceu para essa feira. Mas eu não disse até agora, sim, os turistas aumentaram, aumentou o turismo na cidade por causa da feira, porque isso vai ser dito aqui nas considerações finais. E é nas considerações finais que eu fecho isso, por causa de A mais B, dito em tal livro, tal, porque aconteceu em tal, porque foi demonstrado em tal jornal, aí eu coloco tudo isso nessas considerações finais. Referências. Essa referência é só desse tamanhozinho? Com certeza não. Tu não leu só um artigo, tu não leu só um livro, tu não perguntou só para uma pessoa. Até mesmo se você fizer uma entrevista com uma pessoa, faz parte da referência. O entrevistado foi o vereador João Mendes, que faz parte da Câmara desde tal. Então você coloca tudo isso aí nessas referências. E aí destaque aqui livros, artigos, site, todo site que você fez ali a tua pesquisa, você vai colocar isso aqui. Documentos que você utilizou, você vai colocar de onde você tirou o documento. Você vai colocar aqui o nome do livro, nome do autor, como foi feita a sua pesquisa. Tudo isso diante das normativas da ABNT. Professor, escrever essas referências, esse nome, a ordem dela, é meio complicado. Nem tanto quando você utiliza o Canva. O Canva vai te ajudar um pouco a fazer isso. Apêndices é um texto ou um documento usado para complementar um trabalho que foi elaborado pelo próprio autor. Exemplo, um roteiro de entrevista. Então, se você tem, fora tudo isso, essa descrição, a conclusão, você tem mais alguma coisa a dizer, como uma tabela ou uma página de um jornal que você acha que é importante, tipo uma página do jornal mostrando o lançamento da primeira feira
lá em 1977, dessa primeira feira, primeiro evento que você conseguiu mostrando essa feira do bode na sua cidade. Você vai lá, bateu uma xerox tal e colocou isso bem aí, ó. Vai ser essa página, vai ser um apêndice. Anexo é o texto ou documento usado para complementar um trabalho que não foi elaborado pelo próprio autor. Ou seja, se você pegar uma cópia de um mapa, um documento, ou no caso a fotografia, essa do jornal que eu falei, você entraria no anexo. O apêndice, ele seria já você elaborando, escrevendo isso. O teu roteiro de entrevista, elaborando isso. Então, são dois itens adicionais, o apêndice e o anexo, que não são obrigados a estarem no seu trabalho, mas que podem aparecer aí. Projetos nascem dentro e fora das organizações, através de necessidade de melhoria ou desenvolvimento de novos processos organizacionais, ou seja, todo projeto ele nasce com algum objetivo. É o nosso caso aqui. A gente tem que entender que todo projeto ele nasce do mesmo jeito que um algoritmo, através de um problema. Neste problema, a gente vê uma oportunidade de demonstrar, de achar uma solução, de ter uma ideia. Então, o primeiro passo para gerar qualquer projeto é ter a problemática. Então você viu essa problemática nessa feira, que era um problema, alguém achou a solução e você está demonstrando isso. Então você está escrevendo daquele problema e como ele foi solucionado. A problemática, nesse meu exemplo aí da feira do bode, era que queríamos trazer mais turistas para a cidade. Alguém foi lá e criou essa feira e resolveu isso de certo modo. Você vai estar demonstrando como isso aconteceu. Então você partiu com essa ideia que gerou tal projeto. Novo ou melhorado, produtos ou serviços. Não importa o tipo do projeto, mas ele foi descrito dessa forma. Então, para o futuro, a gente acaba entregando o tal produto. Se caso esse produto, esse projeto, ele acaba sendo cancelado por algum motivo, por se tornar inviável ou tornar necessário. No nosso caso aqui, não é o nosso ponto. Por quê? Porque o nosso projeto a gente vai pegar já alguma coisa que já foi implantada. Você vai falar um pouco sobre um item que já está na sua cidade, um tipo, uma solução, um problema que estava na sua cidade e que, de certo modo, foi ou está sendo resolvido. Os projetos são realizados para cumprir objetivos através de produção de entregas, tem um início, términos e um término definido. Ele impulsiona a mudança nas organizações, permite a criação de valor de negócio, tem um benefício tangível, intangível ou ambos. Então, o que importa realmente para caracterizar, para ter o nosso projeto, é que você tem que ter as seguintes restrições, você tem que verificar as seguintes restrições nas características do teu projeto. A questão sobre recursos, se é possível implantá-lo, no nosso caso, vai depender principalmente da pesquisa, se você tem o dia, a data, a hora que você vai com esse seu amigo para fazer tal pesquisa, se você pode se locomover, o escopo, o modo como ele é escrito, o cronograma, se você pode, você tem o tempo para fazer tal coisa, se você tem o tempo para escrever isso, a qualidade dessa escrita, os custos sobre tal produto, que a gente acaba gastando, por menor que seja só uma escrita, mas acaba gastando, e os possíveis riscos aqui voltados principalmente na implantação daquele negócio. O escopo, o trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com características e funções. O escopo seria justamente o corpo, o nosso projeto, o nosso modelo. Qualidade. Qualidade é atender às expectativas do cliente, grau em que um conjunto de características inerentes atende aos requisitos. Qualidade só pode ser definida em termos de quem a avalia. Resumindo, qualidade é a medida de satisfação das partes interessadas. Então, a gente tem que prezar na qualidade, na produção do nosso projeto, justamente que a gente vai prezar na questão da escrita, de como você vai escrever. Coloque as suas ideias no papel de uma forma adequada, utilizando as regras em cima da ABNT. Aqui, de forma geral, isso aqui é o modo da alimentação de um projeto. Para o nosso caso aqui, não é a criação própria, a gente vai demonstrar um projeto em si.
Então, o projeto em si tem essa questão de você tem que ter a problemática, tem que ver nessa problemática justamente o modo de visualizar isso e transformar isso de forma real. No nosso caso, a gente já vai pegar algo que está real, está aí na comunidade de vocês e só transpor isso para o papel. Talvez até mesmo a pessoa, o projeto que vocês vão seguir, como no caso desse exemplo dessa feira, ele já existe até um projeto mesmo para essa feira, mas você vai criar isso, desenvolver essa escrita em cima daquilo que você está vendo. A intenção real desse nosso projeto é justamente que você aprenda a desenvolver o tipo do projeto. A gente vai ver futuramente que existem certas estratégias em cima da criação dos projetos. Uma delas é a utilização de ferramentas como o Canvas, mas a gente vai aprender várias outras. Por enquanto, a gente vai continuar criando um projeto, a gente vai desenvolver esse projeto na base da escrita mesmo. Lembrando que ele tem que estar no cronograma, tem que seguir um certo cronograma, ter seu início, o planejar para vocês conseguirem unir-se e fazer tal pesquisa, a execução para vocês executarem a tal pesquisa, escrita e possivelmente a entrega do trabalho, que é o nosso encerramento. Tá aí o endereço do Canva que eu prometi, www.canva, não é Canvas, canva.com, aí é /ptbr, mas só se você colocar só o Canva, você já acha o site do Canva. Nele tem um modo de fazer vários projetos, inclusive seguir essa problemática da ABNT que a gente viu aqui, eu falar na aula. Prometendo a vocês que agora, que eu falei um pouco mais, quero que vocês pensem aí junto com esse colega, encontre a sua dupla, encontre esse teu amigo, para vocês conseguirem criar, começar a desenvolver isso. Através disso, imaginem um certo projeto, pode até falar aí com o seu professor mediador, ó, professor, estou pensando em fazer uma pesquisa sobre tal coisa, vai ser um projeto do tipo quantitativo, e eu vou fazer essa pesquisa procurando tais informações na biblioteca, na prefeitura, tal, e escrever isso. E após tudo isso, vocês começam a montar a escrita. Primeiro vem toda a pesquisa, para finalizar com toda essa escrita após sua reflexão. Turminha, vou agradecendo vocês por ter me acompanhado durante essa aula e a gente se encontra em uma próxima aula. Até mais!